O que será da economia brasileira em 2022? Lá pro alto? É lua? A gente vai crescer 6, 7, 8% ao ano? Ou será que o desemprego vai cair, aumentar, nossa taxa Selic, nossa inflação? Será que a gente pode apostar no Brasil melhor pro ano que vem, na verdade para esse ano? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Não esquece também, galera, plataforma completinha, o curso está começando agora, hein? Extensivo Geografia, para vestibulares, concursos e Enem, já link aqui na descrição, hein? Não esquece. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, ó. De fato, a gente sabe que 2021 foi extremamente complicado, desemprego muito elevado, má qualidade do trabalho, a inflação disparou, aumentou a nossa taxa Selic. E a ideia é trazer para vocês a previsão de como isso vai se dar em 2022, se a gente de fato vai melhorar ou não. Lembrando que as previsões, elas são muito complicadas de serem feitas, tá? Eu vou até falando, se você pegar, por exemplo, as previsões lá do começo de 2021 para o que seria o final de 2021, ninguém contava com uma inflação na casa de 2 dígitos, com uma taxa Selic acima de 9%, podendo chegar a quase 11% ao ano. Então ninguém contava. Então, claro que isso pode mudar. Mas, aqui no começo do ano, quais são as previsões, né? Vou pegar uma bola de cristal aqui, ó, minha bola de cristal, tá? Eu vou ver quais são as previsões que a gente pode fazer para esse ano. Primeiro, claro, a gente tem que discutir um pouco a questão do câmbio. O preço do dólar. Vocês acham que o dólar ele vai aumentar ou vai cair esse ano? Eu diria para vocês que assim, galera, existem fatores para melhorar e fatores para piorar. Creio eu que não deve sair muito dos R$ 5,50 aos R$ 6, ou seja, parecido com o que está agora. De novo, pode ser que venha a variante XYD, pode ser que aconteça, sei lá, um conflito entre Ucrânia e Rússia, pode ser que aconteça um conflito entre Israel e Irã, galera, várias coisas podem acontecer. Mas inicialmente essa é a previsão por quê? O Brasil, se vocês repararem, ele aumentou a sua taxa de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, você deixa o seu país mais atrativo para investimentos em renda fixa. Então você deixa o seu país mais atrativo para dólares. Naturalmente, aumentando a taxa de juros, tende a entrar mais dólares da economia brasileira. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, o Brasil, ele vem aumentando a sua produtividade agrícola esse ano. E muito possivelmente não teremos uma nova crise climática, falta de chuvas, etc. Então a nossa produção vai aumentar, a gente vai exportar mais e vai trazer mais dólares. Consequentemente, o dólar tende a baixar. Só que, por que ele não vai baixar para casa dos R$ 4,50 a R$ 4? Primeiro, a gente pode falar essa questão dos juros. O Brasil vai aumentar os juros, claro. Mas não é só o Brasil que vai aumentar. Os Estados Unidos tende a aumentar os juros. A Alemanha, a União Europeia como um todo, tende a aumentar os juros. O ano de 2021 foi o ano que os países gastaram demais, né? Então, pacote de estímulos econômicos, não sei o que lá tal. Isso gerou inflação no mundo inteiro. A melhor maneira que os bancos centrais eles têm de controlar essa inflação é aumentar a taxa de juros. Porque se você aumenta a taxa de juros, você freia o consumo, naturalmente os produtos passam a valer cada vez menos. De maneira bem simples, né? Passa a valer cada vez menos. E aí você pensa, o empresário que tem o dinheiro ali para colocar em um país, pô, a taxa de juros está alta no Brasil, mas também está aumentando nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão. Então, esses países ficam mais atrativos que o Brasil, mesmo a taxa de juros do Brasil sendo maior. Porque imagina, os Estados Unidos está pagando, sei lá, 2% ao ano. Ah, professor, é pouco, mas é em dólar e é o país mais confiável do mundo. O dólar é a moeda mundial. O Brasil está pagando 9%, 11% ao ano, mas é um país que não é muito confiável e está pagando em real, né, uma moeda extremamente fraca. Então, outros países, leia-se aí, Estados Unidos principalmente, aumentando a taxa de juros, faz com que todos os investidores coloquem dólares nos Estados Unidos. Países emergentes, tipo o Brasil, se ferram com isso. Outra coisa, ano que vem é ano eleitoral. E a gente sabe, né, disputas aí. É Bolsonaro, é Lula, Ciro, sei lá, tá, não vou falar por questões políticas aqui envolvidas. Mas a gente tem dois problemas aí. Primeiro, os governos, independente de qual seja, direita, esquerda, eles tendem, assim, coincidentemente, a ficar um pouco mais gastões em ano eleitoral, né? Já perceberam isso? Coincidência, né? Então, promovem auxílios de R$ 400, fazendo uma adiação dos precatórios, por exemplo. Então, muito possivelmente, vai ter novos pacotes de estímulo econômico. E aí, tudo isso entra para a conta de déficit público brasileiro. O Brasil ele tem uma dívida pública que já é grande e ela é crescente, ela está estimada nas contas públicas brasileiras. O nosso déficit primário, ou seja, o quanto que a gente gasta menos o que a gente arrecada, ele já está quase em 100 bilhões de reais. É muita coisa. Então isso vai tirando a confiança dos investidores estrangeiros.
esse ano eleitoral, com uma série de ruídos também, né? Vai privatizar, vai estatizar, etc. Também tende a tirar um pouco da confiança dos investidores. A bolsa de valores, a entrada de dólar tem que ficar um zigue-zague para o ano que vem. Em relação à inflação, a previsão é que ela ou se fique um pouco estagnada ou tem até uma redução. Isso vai ser ótimo porque, claro, aumenta o poder de compra do brasileiro. Depende muito do dólar também, claro, né? Porque, como eu falei para vocês, se o câmbio ele subir acima de acima de R$6, isso vai fazer que a gente tenha que gastar mais reais para comprar produtos importados, ou seja, é a inflação. A gente depende muito da importação de produtos industrializados, tecnologia e por aí vai, né? Mas a previsão, né, é que tem uma pequena redução, por quê? Primeiro, a questão da própria produtividade agrícola. O Brasil, ele tende a ter um ano um pouco melhor em relação às chuvas, a questões naturais do que foi 2021, pelo menos essa é a esperança, para que chova um pouco mais. Aumente a produtividade. Aumentando a produtividade, você produz mais, você vende mais no mercado interno, naturalmente, isso tende a ter uma queda do preço dos alimentos no mercado interno. Uma série de alimentos, além da própria questão da desvalorização da moeda, eles ficaram muito mais caros, como café, arroz, etc., porque faltou produção. A gente teve uma geada negra, né, no sul do país, por exemplo, que congelou uma série de plantações. Faltou chuvas no centro-sul do Brasil, no centro-oeste brasileiro. Isso impactou bastante também a produtividade agrícola. Naturalmente, os alimentos explodem de preço. A inflação também vai ser impactada pela taxa de juros, como eu falei para vocês. A nossa taxa de juros, ela tende a aumentar, isso reduz a demanda, naturalmente o preço das coisas cai, tá? Uma coisa que naturalmente acontece. E outro ponto também que tende a ser positivo é uma queda do preço dos combustíveis. Isso principalmente relacionado a questões externas. A gente sabe que a OPEP, muito possivelmente, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai querer colocar um pouco mais de petróleo no mercado mundial. A gente tem a questão iraniana, por exemplo. O Irã está negociando com os Estados Unidos para possivelmente fazer um acordo e voltar a participar do mercado mundial de petróleo. Se o Irã, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, voltar a negociar petróleo, naturalmente cai o preço. Gás natural, petróleo, carvão, todos esses combustíveis, a tendência, claro, é ter uma queda do preço desses produtos. Aí, se você tem uma queda do preço, a Petrobras, teoricamente, claro, ela varia o seu preço de acordo com a oferta internacional, de acordo com o preço internacional. E aí, se cai o preço, naturalmente cai o preço dos combustíveis. Então, a tendência é que a gente tenha mais alimentos, é que a gente tenha uma quantidade de água maior, né, e produção mais de energia hidrelétrica. O Brasil depende muito de água para produção de energia, e que combustíveis fósseis, petróleo, gás, etc., também abaixem de preço. Por isso, a inflação tende a cair, tá? Chegar o quê? A 6%, 7%, não se sabe exatamente. Mas, claro, depende muito do preço do dólar também, tá? Então, são coisas aí, são variáveis complicadas. O PIB brasileiro, a previsão, pelo menos o Boletim Focus, né, que talvez é um dos mais renomados aí do Brasil, estima que vai ficar em torno de um pouquinho positivo ou um pouquinho negativo. O PIB, ele tende a ficar entre 0,5% negativo e 0,5% positivo, tá? O Boletim Focus coloca 0,5% positivo. Por quê? Os principais fatores aí que poderiam gerar um acúmulo de riqueza maior para o Brasil, maior produção brasileira, a gente pode falar, por exemplo, o setor de serviços. O setor de serviços, o consumo, o varejo, por exemplo, a produção, o emprego e tal, isso tende a ser bastante impactado pela própria economia mundial. E a gente percebe que a economia mundial não está se recuperando, e o Brasil está se recuperando num ritmo ainda menor. A gente tem, por exemplo, o nosso maior parceiro econômico hoje, que é a China, num processo de desaceleração da sua economia. A gente tem, por exemplo, a Argentina, que é um grande parceiro comercial brasileiro, né, também está com uma economia em frangalhos. O Alberto Fernandes congelando o preço, uma crise econômica, a inflação acima de 50% ao ano. Então, assim, bastante tenso, né, o que acontece na Argentina. E o setor de varejo brasileiro, por exemplo, que poderia puxar essa retomada do crescimento econômico, muito frágil também. Esperava-se que o quarto trimestre de 2021 fosse um quarto trimestre melhor do que ele de fato foi. O quarto trimestre é um trimestre que você tem consumo muito grande. Final de ano, as pessoas tendem a viajar um pouco mais, tem a Black Friday, tem o Natal, por exemplo, enfim, né? Uma série de comemorações que fazem com que as pessoas comprem, gastem. Não que não cresceu em relação a 2020, mas foi um crescimento muito pequenininho. Ou seja, contar com o setor terciário para puxar o nosso PIB, talvez não seja a melhor saída. Setor secundário, o custo do Brasil que o Brasil tem, estradas péssimas, comunicação horrível. Cara,
o Brasil não tem muita saída no setor secundário. Isso é uma coisa, de novo, não desse governo, uma coisa que vem desde a década de 80. O Brasil, progressivamente, ele vem reprimarizando a sua economia. A gente vem dependendo cada vez mais da agricultura. O setor industrial, para a representação do PIB, está cada vez menor, tá? Ou seja, de novo, o nosso PIB ele vai depender muito do setor primário da economia. E aí, por incrível que pareça, olha a incoerência aí, né? Não incoerência, mas a questão é interessante. Para a gente conseguir fazer com que as nossas exportações agrícolas elas representem uma fatia importante do PIB, que elas cresçam, precisaria reduzir o preço do real, né? Já está bastante desvalorizado. Quanto mais desvalorizado é o real, naturalmente mais a gente exporta, porque é como se o Brasil ficasse em promoção. Só que, claro, professor, então vamos deixar o real a 8, né? R$8 um dólar. Então, isso melhoraria, muito possivelmente, as exportações brasileiras, com toda certeza, mas prejudicaria os outros setores, como a inflação, né, a produtividade. Então, assim, de novo, não sabemos, mas o setor primário, com certeza, vai ser o fiel da balança em 2021. E para finalizar, a questão do emprego. O desemprego do Brasil, ele tende a reduzir, assim como está reduzindo nos últimos trimestres, mas é uma queda do desemprego muito pouco significativa. É uma queda do desemprego que se mantém mais ou menos ali na taxa dos 12%, e a projeção é que chegue no mínimo a 11%. Pessoal, mas está reclamando. Pô, o desemprego que tende a ficar interessante ainda. Então, mas calma, por quê? Ao mesmo tempo que a gente está reduzindo o nosso desemprego, aumentando os nossos empregos, geralmente qual tipo de emprego que está sendo criado? Ou emprego informal, o cara que faz um bico para fazer alguma coisinha e tal, ou subemprego. A média salarial dos brasileiros, ela vem caindo nos últimos tempos. Então o emprego ele vai ser criado sim, com toda certeza, né? A tendência é que tenha uma redução, mas a média salarial desses empregos não tem uma boa notícia. A tendência é que ela continue em queda, que o subemprego, a informalidade, ela continue aumentando, tá bom? Ou seja, resumindo aqui para vocês, professor, resumindo é desgraça, né? Então, calma. Resumindo, as previsões para a economia brasileira não são boas. Crescimento de 0,5%, queda pequena do desemprego e queda da média salarial principalmente. A inflação talvez seja a melhor das perspectivas, porque, como eu falei, né, o preço dos combustíveis, o preço da energia tende a cair, e isso impacta muito na inflação com toda certeza. Mas também tem que ver o preço do dólar. A alta dos juros no mercado internacional tende a afastar investimentos estrangeiros do Brasil, então o Brasil tende a ter um ano bastante complicado, bastante estagnado. As eleições presidenciais, historicamente, também fazem com que seja um cenário não muito bom, economicamente falando, tá bom? E aí, galera, ficaram animados com as previsões? Eu confesso que eu não muito, tá? As previsões para 2022, claro que depende de cada um também, né? Não estou desejando mal de ninguém, mas macroeconomicamente falando pro Brasil, não são boas projeções. Deixa aí nos comentários se vocês concordam com a minha análise, discordam. Vamos ver se vai envelhecer bem esse vídeo, né? Imaginou? Final do ano, o Brasil cresce 30% ao ano, desemprego em 2%, sei lá, a inflação em 1%, galera, sensacional. Mas, aqui no comecinho do ano, as previsões não são nada positivas. Beleza? Então tá, pessoal, tamo junto, não esquece lá, hein? Vê lá o site, Prof. Ricardo Marcílio, tá showzinho, vocês vão gostar. Tamo junto, beijos, abraços e tchau.